Salve, senhoras e senhores. Afinal de contas, os demônios têm mesmo livre-arbítrio ou não? Por que eles decidem ajudar os seres humanos? Por que eles realizam os desejos dos seres humanos? Ou não? Será que eles escolhem se sim ou não? Será que eles são obrigados a realizar os nossos desejos? Este é o tema deste podcast. Estão todos prontos? Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal. Esse é um ato singelo, porém muito nobre, e para esta casa, muito importante. Para responder isso, todo este tema, temos que voltar lá nos primórdios, pelo menos nos primórdios deste planeta ou deste plano, deste projeto chamado seres humanos. Sei que tem diversas questões de o porquê que estamos aqui, o porquê temos que estar aqui e porquê viemos para cá. Tem diversas questões, mas vamos voltar. Os seres humanos foram criados tolos, burros, com todo respeito aos animais, mas os seres humanos são animais. Eles precisam de um empurrãozinho, palavras mais simples. Os seres humanos precisam de um empurrãozinho para entender algumas coisas. Isso desde o primórdio. Mas isso não é culpa do espírito que habita o ser humano, e sim do corpo. O corpo em si, falo do corpo material, a matéria. A matéria e a vida. O vital, o corpo vital e a matéria estão lado a lado. Este corpo ele tem algumas funções que deixam o espírito limitado, muito limitado. E aí, para que haja uma reprodução, acontece diversas coisas que implicam num declínio espiritual, num declínio para a perfeição, para que se espalhe toda a humanidade. O desejo pela reprodução e evolução da espécie do corpo, ele precisava ter essa evidência. E para isso, a consequência disso, é o declínio do espírito. Ele se adapta à evolução. Então ele vai procurar sempre o corpo mais perfeito para evoluir, para reproduzir, no caso. Não sei se vocês conseguem me entender neste ponto. Tanto é que as paixões que vocês tenham, ou que vocês tenham tido, ou que vocês terão, serão com pessoas bonitas. E tudo que se vende, no caso do comércio, tudo tem uma pessoa bonita ali, porque simboliza a evolução. Por exemplo, se você tem uma mulher ao lado de um carro e esse carro está à venda, quer dizer que se você comprar aquele carro, você vai estar evoluindo. Ou vice-versa também para outras questões. Mas estratégia de marketing à parte, voltamos. O ser humano, ele tem essa tendência, ele vai caminhar por este caminho. O caminho da evolução da espécie. Então, você precisa de outros seres para dar um empurrãozinho para que o ser humano não se aprofunde, mergulhe de forma profunda nesta parte primitiva do corpo. Então ele vai ter sempre os seres um tanto quanto mais evoluídos, Eles vivem na dimensão que já chego lá, que já explico. Então eles precisam destes seres para não se afundarem. Ok, então agora vamos para os demônios. Demônios e anjos, não existe muita diferença. Demônios e anjos são gênios. Eles entram na classe de gênios. Quando me refiro a anjos e demônios, eles estão uma dimensão acima desta material, obviamente, senão veríamos a todos. Ok, eles estão nessa dimensão. E
o que tem a mais, no caso, o que acima ou abaixo ou do lado, uma outra dimensão acima, não sei se acima é a palavra correta, mas assim como nós, eles estão numa dimensão distinta, para eles existem outros seres que estão na dimensão também distinta para eles. Então, se você puder traçar uma linha reta na horizontal aí no seu caderno ou numa folha, o faça. Posteriormente, trace outra linha na horizontal. Posteriormente, trace outra linha. Temos a linha de baixo, que é a nossa. Se você quiser colocar aí humanos nesta linha. Nesta dimensão do meio, nessa linha do meio, você pode botar demônios ou anjos. E na dimensão acima é o que vamos tratar agora. Estes seres que estão acima, eles projetaram tudo isso que estamos vivendo aqui. Eu não sei quem são, eu não consegui chegar até lá em questão de estudo, mas acredito que bom ou ruim não dá para defini-los, ok? Não com o nosso intelecto, não com a nossa perspectiva, porque se eles são bons, por que deixaram muitas coisas ruins acontecer? E se eles são ruins, por que o sol ainda sempre nasce para todos? Entende? Eles não tem como nós, nessa dimensão em que estamos, nesta intelectualidade que temos, tentar entender o que eles são. Mas eles criaram tudo isso. Eles são considerados os deuses lá das antiguidades. Talvez eles sejam os anjos da Bíblia, os arcanjos da Bíblia, onde seria Miguel, Gabriel, todos aqueles citados na Bíblia. Mas, ok, tudo bem, não vamos dizer que sim, não vamos dizer que não. Neste plano há uma atmosfera, uma superfície, onde de lá eles comandam a evolução do planeta e de alguma forma os seres humanos contribuem para a evolução deste planeta e o planeta contribui para a evolução espiritual de cada ser humano. É um processo duplo, uma troca. Isso já nos conforta um pouco. Só que aí todo espírito, quando desce neste corpo primitivo, ele esquece do que ele viveu. E é aí que mora o problema. Que se você esquece, você vai ter que aprender tudo de novo. Esquece em partes, mas a gente esquece conscientemente. O inconsciente tem, ok, tudo gravado ali, tudo certo. É o nosso self. Mas o consciente é isso que a gente está vivendo agora. Então a gente aprende tudo novamente, a gente acaba perdendo o quê? Uns 20, 30 anos de vida só aprendendo e fazendo coisas erradas, porque até então a gente está sendo movido pelo instinto primitivo. Até que o self comece a atuar, você já viveu aí uns 25, 30 anos, 40 anos. Isso se você conseguir voltar ao interior, voltar a si mesmo, começar a observar a si mesmo. Mas em questão de números, as pessoas, a maioria é assim, todos fogem de si mesmos e procuram coisas externas, certo? Então, se temos aí um número muito baixo de pessoas que olham para si mesmo, então bota mais 40, 80 anos aí de pessoas obscurecidas, vivendo na primitividade, vivendo pelo externo, procurando coisas externas para preencher o vazio que ele devia encontrar dentro de si, que é olhar para si mesmo, olhar para o self, olhar para o Deus interior. Não mendigar coisas do externo, coisas que venham de fora para agregar para si. Porque todos nós somos seres como os deuses. Se você parar por 3 minutos
e começar a olhar para dentro de si numa meditação, você vai ver que você não é isso que você é agora. Que você não depende de coisas externas para te preencher. Seja relacionamento, dinheiro ou comida. Você não precisa disso para preencher, para te fazer feliz, entende? Você já é pleno se você voltar para o interior. O problema é que o seu interior, até você voltar ao seu interior, você vai se deparar com muita sujeira do longo da vida que você teve aqui. Tá? Nesta e nas outras também. Todas as sujeiras que você adquiriu, tá tudo aí, debaixo do tapete. Daí tudo bem. E os demônios? Onde é que estão os demônios nessa história? Os demônios são aqueles espíritos criados para outra dimensão, para nos ajudar, porém, eles se depararam com a seguinte questão. Eu sou um demônio, ou enfim, eu sou um espírito, eu sou um gênio. Por que eu tenho que aturar esse pessoal que não consegue nem olhar para si mesmo? Olha essa gente, olha esse tanto de gente que vive para desejos, vive para primitividade, vive para reprodução, não sabem fazer nada mais que isso, vivem se rastejando na matéria, procurando apoios em coisas externas. Por que eu, um espírito, tenho que ajudar essa gente? Por quê? Eu sou livre, eu não quero ajudar esses seres humanos. Se eu quiser, eu faço, atormento eles, pioro ainda mais a situação deles, mas eu sou livre para escolher, eu não quero escolher ajudar esses seres sujos. Essa é uma das mentalidades, entendem? Essa é mentalidade de rebeldia para com uma ordem do plano superior. A maioria, digamos, a maioria dos espíritos criados para a dimensão mental, podemos assim dizer, eles são o fogo sem fumaça, ok? De toda a mitologia árabe, a mitologia do Oriente, onde eles falam dos Djinn, tudo que está acima ou em outra dimensão da matéria, que é essa que nós estamos, referem-se a Djinns, são gênios. Esses gênios se depararam com a ordem de cima e eles simplesmente não aceitaram essa ordem. Eles querem fazer do jeito deles, mas ainda assim, ainda fazendo do jeito deles, eles ajudam de alguma forma. Mas já chegou lá. Eles simplesmente se rebelaram à ordem superior da dimensão de cima, sabe? Dos projetores deste projeto. Mas a ideia, entre aspas, seria que todos os gênios fossem como os anjos. Mas, de alguma forma, eles sabiam que não seriam assim. É um jogo de mão dupla, um outro lado da moeda, mas que também serve, é igualmente uma moeda, entende? Eles sendo o que são, eles tendo este livre-arbítrio, eles escolhem se querem ajudar ou não, se querem servir a luz ou não. Mas eles não servindo a luz também ajudam, de alguma forma. Então, a Bíblia, as religiões referem-se aos anjos, todos aqueles que servem a este plano superior. Mas todos aqueles que são servos dos planos superiores, eles praticamente não têm livre-arbítrio no quesito de desobedecer às ordens, porque se eles desobedecem às ordens superiores, automaticamente eles se tornam como os demônios. Os demônios já em si, eles escolheram não obedecer, mas a qualquer momento ele pode chegar e, eu quero obedecer à luz. Ou seja, quero obedecer o projeto. Agora, que diferença vai fazer um gênio, um demônio, um daimon ajudar o ser humano? E como ele ajuda o ser humano?
É difícil explicar assim de forma teórica, eu realmente não sei como explicar de forma teórica, mas há uma analogia muito mais simples de entender, que é a analogia da música, ok? Cada música, se você perceber, são diversas notas sendo sequencialmente tocadas, ou ao mesmo tempo tocadas, e cada uma tem um tempo, cada uma tem uma execução, e cada uma tem um som, ok? E todas, em conformidade, se transformam em música, se transformam em melodia. O que eu entendo é que todos nós somos parte dessas notas, somos parte dessa melodia. Sendo as dimensões distintas, as outras oitavas, as outras escalas, não sei se estou falando correto, mas as outras casas de nota, mas todos têm os seus sons para essa grande melodia. Entendendo? Existem aqueles que têm sons graves, tem aqueles que têm sons mais agudos, aqueles que são medianos. Tem dimensões onde as oitavas são graves, praticamente todas as notas são graves, e outros com as notas muito mais agudas. Então, todas as notas em paralelo, em conformidade, e atuando de forma singular, de forma a uma preencherem a outra, para que formem uma melodia, acaba sendo a melhor analogia para este nosso podcast. Então, se temos o plano dos jeans atuando junto para a melhoria do ser humano, automaticamente o ser humano está atuando para a melhoria dos jeans. Ambos estão formando aquela melodia, a melodia do mundo, a melodia do planeta. Porque qual é a intenção primordial? É você fazer todos voltarem para si próprio, para o interior de si. Os demônios também precisam voltar ao interior de si, eles têm os corpos deles, eles têm os corpos. É um tanto quanto diferente do nosso, mas são corpos. Todo espírito tem corpo material. E todos têm que voltar para si. Então, a ideia é que toda essa melodia faça todos voltarem para si mesmo, para o interior. Então, se eu tenho um daimon que anda junto comigo, ou que me auxilia, ou que me protege, ou que me ajuda no meu progresso, temos uma troca de evoluções aqui. Temos eu evoluindo e o daimon evoluindo. E aí, evoluindo, quando eu me refiro, é voltar para si mesmo, ok? Então, qualquer caminho vai me fazer voltar a si mesmo? Praticamente sim. Só que uns demora e outros não. Outros você sofre mais e outro caminho você passa com mais tranquilidade. A intenção é você passar com mais tranquilidade, né? Essa seria uma boa jogada. Mas o caminho também tortuoso, o caminho onde você sofre muito, onde qualquer outro que estiver à sua volta sofre muito, também leva para o interior de si mesmo. Por exemplo, se você chega ao fundo do poço, a única coisa que você tem é você mesmo. Você vai ter que olhar para si, você não vai ter para onde correr, entende? Agora, se você faz mal para outra pessoa, você vai fazer mal para outra pessoa, vai fazer mal para outra, e isso aí vai te fazer perceber que não tem graça nenhuma, você vai se deparar consigo mesmo. Claro que você vai ter que pagar por tudo aquilo que você fez, né? Aí é um caminho mais tortuoso, um caminho mais sofrido, porque tudo aquilo que você fez vai ser ajustado para ti. E da mesma forma, os demônios. Se eles, eu quero fazer mal para a humanidade, para aquele ser ali, aquele indivíduo ali. Ele vai lá e desgraça a sua vida. Perdão, ele desgraça a vida da pessoa. E aí a pessoa, né, tá com a vida desgraçada, ela se percebe
olhando para dentro de si. Entende? Ela começa a refletir, ela começa a olhar para a própria alma. E o demônio vai olhar aquilo, ok, se eu fazer mal para uma pessoa, eu vou estar ajudando ela a evoluir, digamos assim. Só que, por exemplo, ele também vai acabar olhando para dentro de si, porque ele faz, por mais que ele faça maldade, ele acaba chegando no extremo do caminho, que é ele mesmo. Ele fez tanta maldade, ele agiu de forma tão intensa, que ele se depara com a parede, que é o próprio reflexo dele. E aí ele não vai ter outra escolha a não ser voltar para si. Claro que ele vai sofrer também, né? Pelo mal que ele fez, o mal que ele causou, ele vai sofrer também. É o caminho sofrido, é o caminho tortuoso. Não aconselho para ninguém. A partir daí temos diversas outras linhas, diversas outras dimensões, onde espíritos atuam para juntos formarmos a grande melodia, a melodia do mundo. Então, sim, os demônios, os daimons, têm livre-arbítrio no quesito de não obedecer às ordens do projeto e livre-arbítrio também de ajudar ou não os seres humanos, sendo que qualquer opção que ele escolher vai estar contribuindo, entre aspas. E o ser humano também, qualquer opção que ele escolher, ele vai estar contribuindo. Só que aí tem aqueles dois lados, o caminho sofrido e o caminho mais tranquilo. Aí vocês decidem. Então, se um desejo seu não foi realizado com algum dos rituais patchworking, é muito possível que este demônio não quis lhe ajudar, de alguma forma. Você pode procurar outros ou insistir no mesmo. Ou simplesmente você mesmo pode perguntar o porquê disso e o porquê daquilo. Ele pode responder ou pode não responder. Todos têm livre-arbítrio nesta grande melodia. Você vai precisar saber quem faz par, quem faz melodia com as suas notas, entendem? Entendem a analogia? Suas notas são essa. Quem que está de acordo com a sua nota? Entende? Numa escala. Porque, teoricamente, o demônio X que não realizou o seu desejo não está de acordo, não faria uma boa melodia, entende? Não faria uma boa música se suas notas musicais entrassem em contato com as notas deste. Mas isso é uma possibilidade. Mas a maioria também dos casos, os desejos não se realizam por causa do corpo emocional de cada pessoa. Se vocês acharem que uma ou mais pessoas possam se beneficiar com este conteúdo, compartilhe este vídeo, avalie este trabalho com um like e comente livremente. A casa é de vocês. Considere fazer uma doação aqui para o canal, chave Pix, no comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Em alguma parte deste vídeo aparecerão 2 conteúdos que irão ajudar na sua jornada, na sua trajetória de vida. Se inscreve no canal se não é inscrito e para não perder mais nenhum conteúdo como este, ative o sininho de notificações e aguardem para os próximos vídeos.